Saudações, nobres alunos, bem-vindos à aula de Processo Penal 1. Estamos na terceira semana do regime letivo remoto. Trataremos hoje de competência. Já estudamos inquérito policial com aulas presenciais. Já estudamos ação penal com aulas do regime letivo remoto. Agora iniciamos o estudo da competência, ressaltando que competência é um assunto extremamente importante. É um assunto que remete muito ao direito constitucional. Estudando competência, vocês aprenderão também direito constitucional, aprenderão também processo penal, e muitas das regras de competências aqui estudadas para o processo penal os ajudarão em competência do processo civil e até do processo do trabalho, certo? Lembrando que na segunda fase do exame de ordem, além de você precisar entender qual peça você precisa fazer, você também precisa saber para quem você vai direcionar essa peça. É o segundo desafio. E entendendo de competência, você vai conseguir direcionar a peça para a autoridade judiciária correta, ok? Trataremos hoje do conceito, dos princípios e dos critérios para se definir a competência. Isso é feito passo a passo, isso é feito de uma maneira técnica, de uma maneira racional. É importante saber, ok? Prestem muita atenção, por gentileza. O que é competência? Todos os autores têm um conceito muito semelhante. Os senhores podem ler vários autores de processo penal e eles terão um conceito muito semelhante. Competência é a medida e o limite da jurisdição. Todos os autores falam a mesma coisa. O que é jurisdição? Assunto estudado em direito constitucional, principalmente em organização dos poderes. Os poderes têm as suas funções típicas e as suas funções atípicas. Lembram isso, direito constitucional? Qual é a função típica do poder judiciário? Exercer a atividade jurisdicional. Se alguém não lembrar dos ensinamentos sobre jurisdição, eu remeto a que vocês estudem o direito constitucional em organização dos poderes, o poder judiciário, e também em teoria geral do processo, ok? Os senhores precisam compreender bem o conceito de jurisdição para entender a competência. O que é a competência? É a medida, é o limite da jurisdição. Jurisdição é a função típica do poder judiciário. Se refere à administração da justiça, em solucionar conflitos de interesse, mediante o devido processo legal, substituindo a vontade das partes, com a consequente formação da coisa julgada. Somente a jurisdição tem aptidão à coisa julgada. Lembram disso? Ok? Espero que sim. Caso não lembrem, recordem o estudo do direito constitucional. Vamos lá. Como que eu faço, Bruno, para saber qual autoridade judiciária é competente? Eu vou analisar nesta ordem. A primeira coisa que eu vou analisar é a competência em razão da matéria. Depois a competência em razão da pessoa, depois a competência em razão do lugar e por último eu analisarei a competência funcional, tudo bem? Vamos estudar um pouco então a competência em razão da matéria? O que é a competência em razão da matéria? A competência em razão da matéria, eu preciso analisar, eu preciso observar a natureza da infração. Que tipo de infração foi? Entendendo qual tipo de infração foi, eu já começo a pesquisar, a investigar qual a competência e eu começo por competência em razão da matéria. A primeira distinção que nós faremos aqui é a distinção entre justiça federal e justiça estadual. Melhor dizendo, justiça comum federal e justiça comum estadual. Como que eu sei, Bruno, se uma infração será julgada pela justiça comum estadual ou pela Justiça Comum Federal? Primeira coisa que eu tenho que estudar é o artigo 109 da Constituição. Do que trata o artigo 109 da Constituição? Ele trata da competência da Justiça Federal. Lembrando que o rol do artigo 109 é taxativo, conhecido também como números clausos. Ali está a competência da Justiça Federal. O que sobrar, o restante, o residual,
é competência da Justiça Estadual, ok? Justiça Federal, artigo 109. Justiça Estadual, artigo nenhum, é o que sobrar. A competência da Justiça Estadual ela é residual, é o que sobra. São aqueles delitos não abrangidos pela competência da Justiça Federal. Vamos dar uma olhada no artigo 109. Se os senhores notarem, eu coloquei aí o título em que o artigo 109 da Constituição está inserido, o capítulo e a seção. Isso é uma dica de estudo, ok? Bem como uma técnica de interpretação. Isso é muito importante em hermenêutica. Toda vez que os senhores estudarem o artigo, sempre tenham em mente qual o título que esse artigo está inserido, qual o capítulo e qual a seção. Certo? Isso ajuda na interpretação. Isso é uma boa técnica utilizada em hermenêutica e isso também é importante no estudo. É importante compreender isto para provas e concursos. Vamos dar uma olhadinha no artigo 109? A primeira coisa que fala o artigo 109 é o seguinte: compete à Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes, oponentes, exceto falência, não interessa muito aqui pra gente. Acidente de trabalho também não interessa muito pra gente. E também, com exceção da competência da Justiça Estadual, eleitoral, e competência da Justiça do Trabalho. Logo depois eu tenho um outro inciso que fala o seguinte: age em sincronia com o primeiro, tá? Os crimes praticados em detrimento da União, empresa pública federal e entidade autárquica federal também, certo? Os senhores já estudaram direito administrativo, administração direta e administração indireta. Em administração direta está a União. Então, toda vez que o crime for praticado em detrimento da União, a competência será da Justiça Federal. Toda vez que os senhores estudaram também direito administrativo, administração indireta. Toda vez que uma autarquia federal for vítima também de uma infração penal, a competência também será da Justiça Estadual e o mesmo pode ser dito da empresa pública federal. Bruno, e a sociedade de economia mista? Não. A Justiça Federal não julga crimes praticados em detrimento de sociedade de economia mista. Entendam isso. Sociedade de crimes praticados contra sociedades de economia mista são julgados pela Justiça Comum Estadual. Então notem, você uma cidade que tem Caixa Econômica Federal e que tem Banco do Brasil. Suponhamos que uma quadrilha de assaltantes a banco assalta a Caixa Econômica Federal. Quem vai julgar esse crime? É a Justiça Federal, porque a Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Bruno, e se o assalto for praticado contra o Banco do Brasil? Aí, quem julgará é a Justiça Comum Estadual. Cuidado com essa pegadinha, ok? Empresa Pública Federal, quem julgará será a Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista, quem julgará é a Justiça Comum Estadual. Tudo bem? É a primeira diferenciação que nós faremos. Com base nessas diferenças, eu gostaria de chamar a atenção para algumas súmulas. Outra dica de estudo: sempre estudem as súmulas, conheçam as súmulas. As súmulas caem em provas e concursos. As súmulas são importantes na prática, ok? Os senhores já sabem que a súmula é uma unificação da jurisprudência no âmbito de um tribunal. Então a súmula é extremamente importante nos estudos jurídicos. Vamos começar? Súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida ao exterior, pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional de drogas. É o local
é o juiz federal do local onde a droga foi apreendida. Tudo bem? Não interessa por onde a droga entrou. Investigações e estudos indicam que há grande entrada de maconha no território brasileiro, vinda do Paraguai. Há exames de DNA da maconha apreendida em quase todo o Brasil, e esse exame revela que essa maconha ela vem do mesmo lugar, mas precisamente o Paraguai. Ela é plantada no Paraguai e de lá ela é colhida e enviada ao Brasil. Por onde no Paraguai? Eles sabem, tem os locais lá de entrada. Então toda maconha apreendida no Brasil, que pelo exame de DNA, por exemplo, se comprovou que vem do Paraguai, vai ser a Justiça Federal de onde ela entrou? Não. É o juiz federal do local onde a droga foi apreendida, se ela for identificada por tráfico internacional, mesmo que ela tenha vindo do Paraguai. Qualquer lugar do Brasil onde houver apreensão, o juiz federal do local da apreensão será o competente para julgar aquele crime. Presta atenção nessa súmula, ok? Súmula 42 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Então, isso resulta da interpretação do dispositivo constitucional e também através de súmula. Justiça Federal não tem competência para julgar crimes praticados em detrimento de sociedade de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil. Certo? Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionado com o exercício da função. É mais ou menos o seguinte: se um crime for praticado contra um funcionário público federal e se o crime estiver relacionado com o exercício da sua profissão, quem irá julgar é a Justiça Federal. Tudo bem? Suponhamos um desacato praticado contra um servidor dos Correios, que é uma empresa pública. Quem julga? Justiça Federal. Um crime praticado contra um servidor da Caixa Econômica Federal, se o crime estiver relacionado com o exercício da profissão, ok? Quem julga? Justiça Federal. Um desacato praticado contra um policial federal, contra um policial rodoviário federal, contra um servidor da Justiça Federal. Se o servidor público for servidor federal e se o crime estiver relacionado com o exercício da sua profissão, o crime é de competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, o Correio, o servidor do Correio está lá entregando carta, ele sofre um assalto, sofre um crime de roubo, é vítima de um crime de roubo. Quem vai julgar isso? Justiça Federal. Agora tem um detalhe aqui, ok? As agências franqueadas, se um delito for praticado contra uma agência franqueada, não é Justiça Federal. Aquelas empresas que têm a franquia dos serviços do Correio, não é Justiça Federal porque não houve afetação do serviço público, tá? Continua sendo Justiça Estadual. Isso acontece muito em cidade pequena, né? Às vezes não tem agência do Correio e alguém abre uma franquia lá. E as cidades pequenas são mais desguarnecidas, então são alvos fáceis para quadrilhas de assalto a esses postos. Não é competência da Justiça Federal, tudo bem? Súmula 38. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens e serviços e interesses da União. Bruno, isso está desdizendo o que você explicou. Não. Aí que tá. A Justiça Federal só julga crimes. Eles não julgam contravenção penal, ok? A Justiça Federal não julga contravenção penal. De maneira nenhuma. Aliás, tem uma exceção, depois eu vou explicar, tá? Então, ainda que a contravenção penal for praticada em detrimento de bens e serviços da União, de autarquia ou de empresa pública federal, a competência não será
não será da Justiça Comum Estadual. Minto, não será da Justiça Federal. A competência será da Justiça Comum Estadual. Justiça Federal não julga contravenção. Não sei se os senhores lembram, as contravenções são consideradas os crimes anões, os delitos liliputianos. Lembram disso? O que são liliputs? Naquele livro, As Aventuras de Gulliver, virou um desenho. Passava quando eu era criança, ou seja, tem muito tempo, mas também é um livro muito famoso. É quando Gulliver encontra um povo que eles eram pequenos e nós éramos gigantes para esse povo, os liliputs. Então as contravenções penais são conhecidas como delitos liliputianos. Isso já caiu em concurso em prova oral. Pergunta boba, mas já caiu em concurso, certo? Justiça Federal não julga contravenção. Tem uma exceção, Bruno. Tem uma exceção que ele julga, tá? Se a contravenção penal for praticada por quem tem prerrogativa de foro. Isso será melhor explicado em competência em razão da pessoa. De todo modo, foro especial por prerrogativa de função já foi estudado em direito constitucional por vocês. Espero que vocês se lembrem. Tudo bem? Vamos lá, súmula 62. O que diz a súmula 62 do STJ? Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação em carteira de trabalho e previdência social, atribuído à empresa privada. Por quê? O Ministério do Trabalho, ele é um ministério federal, pertence ao Executivo Federal. Então isso poderia sugerir que qualquer falsificação na carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, a famosa carteira de trabalho, seria competência da Justiça Federal, mas não, ok? Quando a anotação falsa for feita por empresa privada, a competência da Justiça Estadual e não federal. Isso faz vocês escorregarem em concurso. O que vocês vão relacionar? A Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal. O Ministério do Trabalho é federal. Logo, qualquer anotação falsa em carteira de trabalho seria competência da Justiça Federal. Não é assim. Cuidado com essa pegadinha, ok? Continuando o estudo das súmulas, vamos para a súmula 107, também do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os crimes de estelionato praticados mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Por quê? Porque o INSS é uma autarquia federal. Logo, qualquer infração em que o INSS for vítima seria competência da Justiça Federal. Mas o estelionato praticado mediante falsificação de guias de recolhimento, se o INSS não for vítima, se não houver lesão ao INSS, a competência é da Justiça Estadual. Tudo bem até aqui? Súmula 73, também do STJ. Falsificação grosseira em moeda, a competência da Justiça Estadual. Por quê? Quando a falsificação não é grosseira, não é o crime de estelionato. Existe um crime de falsificação de moeda. E quem é atingida? A União, o Banco Central, que são federais. Então, vejam, falsificação de moeda, que é um crime, ele é de competência da Justiça Federal. Mas, se a falsificação for grosseira, a competência é da Justiça Estadual. Por quê? Porque trata-se de um crime de estelionato e não um crime de falsificação de moeda. Cuidado com essa pegadinha. Se a falsificação for muito grosseira, evidentemente grosseira, certo? Manifestamente grosseira, a ponto de não enganar nenhuma pessoa de discernimento comum, de inteligência média, de prudência razoável, o que vai acontecer? É um crime impossível. Essas notas cenográficas, que está escrito no meio assim, ó, não tem validade, nota cenográfica, você não engana ninguém. Para criança brincar, é um crime impossível. Agora, já uma falsificação grosseira,
ela é interpretada como estelionato e é a competência da Justiça Estadual. Se a falsificação for bem feita, é a competência da Justiça Federal. Vou explicar um golpe para vocês. O famoso 3 por 1. O 3 por 1 dá muita morte. Dá muito homicídio relacionado a esse crime. O que é o 3 por 1? Chega alguém na cidade, faz contato com as pessoas que têm envolvimento com crime, com estelionato, e faz uma proposta que é a seguinte: olha, eu sei falsificar moeda de uma maneira perfeita. Eu engano até servidores do Banco Central. Inclusive, eu tenho gente lá de dentro que faz parte da minha quadrilha. E a minha moeda falsa é fabricada lá dentro, ok? Eu tenho um meio de desviar aquilo. E ninguém consegue perceber. Uma perícia média, comum, não consegue identificar. Tem que ser uma perícia muito especializada. Ela entra no banco, o servidor do banco não percebe. Você consegue depositá-la em qualquer conta. Isso aí é certo. Só que é o seguinte, eu vou conseguir 300 mil. Para cada 300 mil que eu conseguir, você tem que me dar 100 mil em nota boa. Porque eu tenho que lavar esse dinheiro. O cara dá o jeito e arranja os 100 mil. Vende, empresta, pega emprestado, vende o que tem, ele dá um jeito de conseguir os 100 mil. O cara traz os 300 mil, pega os 100 mil bom e paga os 300 mil falsificado. As primeiras notas de quem está dando o golpe são notas boas. Então o cara pega aquela nota assim e fala: rapaz, a falsificação é bem feita mesmo. Que negoção que eu estou entrando, vou ficar milionário com isso. Só que na verdade as notas do meio são notas grosseiramente falsificadas. Certo? Grosseiramente falsificadas. Aí quando o cara vai perceber, quando ele tenta passar esse dinheiro, ele é identificado e preso. É o golpe 3 por 1. Isso é um crime de estelionato, certo? A competência é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça Federal. Cuidado com isso, tá bom? Súmula 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Claro, a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. Então qualquer crime praticado dentro da Justiça do Trabalho relacionado à função, à atividade, é competência da Justiça Federal. Tudo bem? Aprenda uma coisa. A Justiça do Trabalho não julga crime nenhum, em nenhuma possibilidade. Quem julga os crimes cometidos na Justiça do Trabalho é a Justiça Federal. Eu tenho crimes eleitorais, eu tenho crimes militares e eu tenho crimes comuns. Não existem crimes trabalhistas, no sentido de a Justiça do Trabalho julgar crimes. Justiça do Trabalho não julga crime, pode confiar em mim, aprendam isso, tá? A Justiça do Trabalho, ela não julga crimes, em hipótese nenhuma. Agora, cuidado com uma outra pegadinha. A Justiça do Trabalho não julga crimes. Os crimes praticados no âmbito da Justiça do Trabalho vão para a Justiça Federal, mas a Justiça do Trabalho pode julgar habeas corpus. Pode. Se estiver relacionado com a atividade do trabalho, a Justiça do Trabalho pode julgar habeas corpus, mas não crimes. Tudo bem? Entenderam a pegadinha? Vamos continuar. Súmula 200. O juiz federal, competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso, é o lugar onde o delito se consumou. Entendam isso. A pessoa tem um passaporte falso. Só pelo fato do passaporte ser falso, ele já é de competência da Justiça Federal. Mas de qual lugar, Bruno? De onde o delito se consumou. Onde ele tentou ou onde ele apresentou o documento. Tudo bem? A súmula 200 ela é muito importante explicar junto com a súmula 546. Porque isso pode gerar uma confusão na cabeça de vocês. Isso é uma pegadinha recorrente em concursos, tá? Inclusive da minha prova, prestem atenção.
Eu voltarei na súmula 200. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso. Eu não estou falando de passaporte, ok? Estou falando de qualquer documento menos o passaporte. A competência para julgar, para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualidade do órgão expedidor. Vamos lá. Carteira de identidade. A carteira de identidade ele é um documento estadual. É feito pela Polícia Civil. Certo? Quando eu falsifico uma carteira de identidade, e se ele é um documento de emissão estadual, as polícias estaduais que emitem o documento de identidade. Vamos lá então. Seria sempre competência da Justiça Estadual? Toda falsificação de carteira de identidade é competência da Justiça Estadual? O que vocês acham? Não. O importante não é o órgão que supostamente teria expedido o documento, e sim onde ele é apresentado. Se eu tentei dar um golpe no INSS, com base numa carteira de identidade falsa, a competência é da Justiça Federal. Se eu tentei dar um golpe no órgão público estadual, a competência é da Justiça Estadual. Vejam, eu vou olhar não o órgão expedidor do documento. Eu vou olhar qual órgão aquele documento foi apresentado. Entenderam? Porque há documentos de emissão por órgãos federais, e há documentos de emissão por órgãos estaduais, e há documentos de expedição de órgãos municipais. Eu não vou olhar quem expediu. Eu vou olhar a entidade em que ele foi apresentado, com exceção do passaporte. O passaporte é sempre da Justiça Federal. E de onde? De onde a infração se consumou. Fui claro, pessoal? Consegui explicar para vocês? Recomendo a leitura do artigo 109. Lembrando que o artigo 109 está dentro do título da Organização dos Poderes, dentro do capítulo do Poder Judiciário e dentro da seção dos tribunais regionais federais e dos juízes federais. Tem mais coisa para a gente falar disso, tá? Eu vou gastar uma outra aula para terminar de explicar a competência da Justiça Federal face à competência da Justiça Estadual, tudo bem? Isso é extremamente importante. Por favor, estudem, levem muito a sério o estudo do artigo 109 e a diferenciação, tudo bem? Bom estudo, boa semana para vocês. Se comportem na quarentena, fiquem em casa. Grande abraço, sucesso para todo mundo.